Aí, o Scrum, ele foi apresentado em 1996, numa conferência de orientação a objetos. E tudo isso, assim, eu estava trabalhando ainda para empresas multinacionais, meus times eram pequenos, eram muito na base da questão do suporte às coisas, a gente mesmo não desenvolvia nada, mas eu estava aprendendo tudo aquilo assim por mim, porque eu gostava daquilo, né? Aí, em 96 surge o Scrum, aí mais ou menos na mesma época surge o Extreme Programming. Tem um e-mail famoso do Kent Beck para o Jeff Sutherland dizendo assim, me manda aquele artigo porque eu quero roubar várias ideias aí do Scrum e tal. E aí, em 99, ou seja, passado esse período de 10 anos aí lendo, estudando tal e tudo, em 99 eu digo que eu ganho de presente uma equipe onde eu podia experimentar essas ideias. Mas aí eu acreditava muito naquela questão assim, eu colocava as ideias para a equipe, mas eu achava que tudo que fosse para alguma metodologia dar certo, aquilo tinha que surgir de forma orgânica. Tanto que um dos artigos, eu não sei se foi esse do Gnuteca ou qual foi, eu chego a citar a questão do surgimento de um método orgânico de desenvolvimento. Aí eu conto das coisas ali que surgiram da Univates, assim, que tinha muito a força do bazar, que aí tem essa coisa que eu incentivava, que era a coisa da pesquisa. Para quem não fez o link, baseado a fala baseada no livro A Catedral e o Bazar, do Eric Raymond. Isso. Que aí ele fala da catedral, um método completamente ordenado de desenvolvimento, e o bazar, que é aquela coisa onde as ideias emergem e tu aproveita. Livro fantástico. Fantástico, é. E aí eu comecei a plantar algumas sementes ali, e eu achei que quando a gente começou o desenvolvimento do Gnuteca, que era a hora da gente começar a trabalhar com Extreme Programming, porque eu tinha assistido uma palestra de um pessoal de uma empresa que eu não sei se ainda existe, que era a Hiperlógica, em São Paulo, e eles estavam usando aquilo, e eu pensei assim, não, vamos começar a trabalhar com algumas coisas de Extreme Programming. A gente começou a introduzir a questão da UML também, e aí era aquela coisa do programação em pares, eu acho que foi tudo uma coisa... Tudo complementar, né? Isto, é. Então, a programação em pares, que aí era tu e o João Alex trabalhando juntos. E a gente começou a ver que as coisas funcionavam. E aí programa em 2000, 2001, né? Exato. Eu acho que um grande lance da gente ter comprado as ideias é que acho que tu entendeu bem que as metodologias elas são como frameworks e elas têm que ser adaptadas para a realidade da equipe dentro de um certo tempo e não serem impostas todo o método goela abaixo de uma hora para outra. Né? Uhum. E acho por isso que a gente pegava alguns aprendizados e adaptava porções daquele método, e com o tempo a gente estava usando cada vez mais ensinamentos do método, né? Que é a forma orgânica que tu falaste. Exato, exato. Não, tipo, tinha coisas assim que quando veio a proposta do 2001, quando em 2001 surge o Manifesto Ágil, a gente já estava usando muita coisa que hoje é do Framework Scrum e do Extreme Programming, a gente já estava usando na Univates. Eu lembro que algumas coisas assim que foram colocadas muito explicitamente no Manifesto Ágil, pessoas e suas interações acima de processos e ferramentas. Pô, era muito nós ali, tipo, as ferramentas que existiam eram ferramentas que realmente nos ajudavam. A gente tinha, a gente lembrou quando o Galvão esteve aqui, a gente tinha os diagramas de classes, os diagramas ER pendurados na parede e a gente conversava em cima daquilo, fazia anotações em cima daquilo. Mas o código era mais importante que a documentação. O código era mais importante. A gente não ficava fazendo uma extensa documentação. Não. Mas não quer dizer que a gente não fazia nenhuma. A gente fazia a documentação necessária. Isso. Né? Tinha diagrama de classes, tinha diagrama de use cases, tinha ER, porque a gente entendia que naquele momento aquelas ferramentas nos ajudavam, mas a gente não colocava aquilo à frente de tudo, né? Como na época muitas empresas faziam, ficavam fazendo extensa documentação, que é um big design upfront, antes de começar a implementar. A gente não, a gente já estava em ciclos iterativos. Né? Exatamente. E tinha a questão assim, eu lembro que a questão o Scrum veio com a ideia das reuniões diárias.
E a gente já tinha adquirido uma maturidade que a gente já ia até além disso. A gente trabalhava, todo mundo ficava numa mesma sala e a reunião diária acontecia o dia inteiro. Tipo, era todo mundo assim, tinha algum problema, alguma coisa, ou descobria alguma coisa nova. 5 minutos para discutir e tomar uma decisão. Exatamente. Na verdade, como a sala era pequena e as cadeiras tinham rodinhas, a pessoa só saía da mesa dela com as rodinhas e se aproximava de uma outra mesa e juntava 3 ou 4 cabeças e decidia na hora, né? E às vezes assim, até aquela coisa, eu lembro, isso ainda até um pouco antes, na época do pensando assim, em retrospectiva, né? Eu e o Fábio, a gente fazia muita programação em par. Tipo, tinha uma dificuldade, bem a questão da cadeira de rodinha que tu falou. Chegava e falava assim, pô, não tô conseguindo sair daqui. Já vinha o Fábio junto comigo ali, a gente saía daquilo. Isso foi uma coisa que com toda a equipe acabou funcionando. Então a comunicação constante, a questão da interface direta com o usuário, sabe, eu lembro assim que... O usuário ligava no ramal direto do setor. Sim, não existia, o desenvolvimento fazia o suporte. Naquele momento isso foi importante. Foi. Até para entender as regras de negócio envolvidas. Sim. Né? E eu acho que aí no caso porque o Sagu teve aquela coisa que teve uma necessidade da gente pegar um sistema que já existia, então a gente herdou muita coisa do modelo de negócio, apesar de que a gente questionou muita coisa também. Quando a gente propôs o desenvolvimento do Gnuteca, já foi uma coisa assim que aconteceu de uma forma tão natural que passou assim aquela coisa, qualquer necessidade de desenvolvimento que a universidade tivesse, a gente já iria fazer. Então, quando chegou no Gnuteca, não se pensou em adquirir um software. Já tinha know-how, a gente já sabe fazer. A gente já sabe fazer, a gente foi lá e fez.